Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre ponteiros. Esse que parece ser um assunto, bastante complicado e que assusta bastante alunos do primeiro período. Mas vamos com calma que a gente chega lá, ok? Antes de falar diretamente de ponteiros, vou dar um pouco de contextualização sobre memória do computador, certo? Então, desde o início da disciplina, eu venho falando sobre variáveis e que essas variáveis, elas encontram-se alocadas em pedaços da memória do computador, Pedaços ou caixinha ou gaveta, enfim. São regiões da memória do computador, certo? E cada região ou cada pedaço da memória vem com um número de fábrica, certo? E a gente chama esses números que já vêm de fábrica como os endereços da memória. Ou seja, assim como nós, cada um de nós, eu e você, nós temos um endereço físico, certo? A gente tem uma rua, um número. Se a gente mora num prédio, tem também o número do apartamento, tem um CEP. E assim como a gente, essas gavetas ou esses pedaços de memória onde a gente armazena valor também tem endereços. Então vejam só como é que a memória se organiza fisicamente no nosso computador. Estou falando aqui de memória RAM, certo? É como se a gente tivesse uma estante, e aí essa estante ela é dividida em cubículos, em gavetas, em pedaços, como vocês preferirem, e cada um desses pedaços vai ter um endereço, Começando aqui com 000, 001, 002 e assim por diante, de forma que a gente consiga se referir a cada um desses espaços individualmente através do seu endereço, certo? Outra coisa importante de se falar sobre a memória do computador. A gente não consegue alterar esses endereços, certo? Eles vêm de fábrica e eles estão soldados à memória. Então, uma vez que a gente tem essa memória de computador aqui no nosso computador, ele vai ter esses endereços e são os endereços que a gente vai utilizar sempre, certo? Mas a gente consegue identificar através do endereço e usar esses endereços. E aí, um ponteiro nada mais é do que uma variável que armazena um endereço de memória. Então, a gente viu variáveis que armazenam valores inteiros, que armazenam char, float, double, long, todos os tipos de variáveis em C. E agora esse tipo de variável ponteiro é mais um tipo de variável, que vai guardar um valor que representa um endereço de memória, Por exemplo, a gente vai ter aqui nessa memória uma variável P, que ela é um ponteiro e armazena o endereço 003, certo? Olha aqui o que é que ele diz. P é uma variável do tipo ponteiro. A gente vai ver como é que se declara uma variável do tipo ponteiro, certo? Portanto, P armazena o endereço. P armazena o valor 003, E o endereço de P é 007. Então, P ela vai ser uma variável como qualquer outra, vai estar armazenada dentro de um pedaço de memória, e esse pedaço de memória que P está armazenado também vai ter o seu próprio endereço. E ela vai armazenar também o endereço. Pode ser o seu próprio, mas pode ser outro também. No caso de P, ela armazena o valor 003, que é esse pedaço aqui, Essa caixinha. E a gente está vendo que no momento esse pedaço, essa caixinha, não está armazenando nada, certo? E a gente diz que P aponta para o endereço 003. Então, tanto em português como em inglês, pointer, tem esse nome justamente porque armazena o endereço de memória e é como se fosse uma referência, um ponteiro. Ou seja, ele armazena esse endereço que é a que aponta para o endereço 003, certo? Para que funcionam, para que servem ponteiros, Então, logo de início, quando a gente está aprendendo a programar, tanto o conceito quanto a utilização dos ponteiros é um pouco abstrata e confusa para a gente, certo? Mas só para adiantar aqui, algumas funcionalidades para que ponteiros servem. À medida que você for ficando mais avançado em programação, por exemplo, nas próximas disciplinas, como algoritmos e estruturas de dados 1 e 2, você vai utilizar a linguagem C
E aí sim você vai ter que estar bem habituado à utilização de ponteiros, certo? A gente vai utilizar bastante esse conceito nessas disciplinas mais avançadas. Mas só para dar uma adiantada, né, de para que serve e como a gente vai mostrar o uso dela aqui nessa disciplina de introdução, ela serve para duas ou mais variáveis apontando para a mesma posição de memória. Ou seja, eu não preciso, se eu quero mexer numa mesma região, eu posso ter uma variável que vai estar alocada nessa região e eu posso ter uma outra variável que vai simplesmente conter uma referência para essa região. E com essas duas variáveis, apontando, né, para a mesma posição, eu consigo modificar os valores que estão alocados naquela região. Bem difícil de entender, né? Mas vamos em frente que a gente vai conseguir, certo? Outra vantagem, né, é o uso eficiente da memória para arrays, a alocação de memória somente para aquele em uso. Então, imagina que eu tenho uma variável que é um array, ou um vetor, certo? Que ocupa, sei lá, 1000 posições na memória do computador. E aí, eu quero utilizar essa variável em um outro lugar, eu teria que fazer uma cópia, né? Mas com o uso do ponteiro, eu não preciso copiar esse valor grande, né? Ocupar 2 vezes esse valor na memória do meu computador. Eu posso ter essa variável que ocupa esse valor e eu posso ter uma outra variável do tipo ponteiro que vai referenciar o endereço dessa região e aí eu consigo ter um uso mais eficiente da memória, certo? Um pouquinho menos abstrato é a parte de funções, certo? Então, quando a gente tem a passagem de parâmetro, nas 2 aulas passadas eu falei sobre isso, né? Passagem de parâmetro por valor e por referência. A gente vai conseguir fazer algumas coisas com o ponteiro que a gente não conseguiria sem eles. Eu vou mostrar um exemplo ainda na aula de hoje, certo? Outra função é o retorno de mais de um resultado, né? A gente, quando aprendeu funções, viu que você pode retornar um valor para quem está chamando essa função. Mas também você só pode retornar um valor, tem esse limite, né? Se você precisar retornar 2 valores, com a função não vai ser possível. Você vai ter que chamar a função 2 vezes, ou então criar 2 funções diferentes, certo? Mas com ponteiros a gente consegue resolver esse tipo de problema. Fica aí um alerta, né? Que apesar de ponteiros ser uma funcionalidade que torna a linguagem de Lisp uma linguagem poderosa, né? Porque você consegue manipular diretamente, alocar, desalocar, colocar coisas dentro dos endereços de memória de forma explícita, o que não acontece em outras linguagens, né? Isso também é um ponto de atenção que requer boa disciplina por parte do programador, certo? Então, é como aquela frase que diz que grandes poderes requerem grandes responsabilidades. É exatamente isso, certo? A linguagem C dá um poder a mais para você, mas você tem que saber usar esse poder de forma correta, senão você pode acabar metendo os pés pelas mãos, né? Fazendo aí um programa que tem vulnerabilidades, que é mais fácil de ser atacado, né? Então, também gera esse problema para o programador. Então, ponteiros, de forma simplificada, né, nada mais são do que variáveis capazes de armazenar endereço de outras variáveis. Então, vamos lá para um exemplo em C, certo? Como é que eu declaro um ponteiro? É sempre dessa forma aqui, certo? Primeiro vem o tipo, e aí são os tipos que a gente já conhece, certo? Então, quando a gente cria um ponteiro, a gente tem que dizer qual é o tipo. Não tem que dizer, né? Tem uma forma da gente criar ponteiro sem dizer qual é o tipo dele. A gente vai ver mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente sabe que tem que ter aqui um tipo, né? E um identificador. Então, aparentemente, até parece que a gente está declarando uma variável normal. A única diferença entre a declaração de uma variável normal e uma declaração de uma variável do tipo ponteiro é esse asterisco aqui, certo? Então, quando você coloca o asterisco entre o tipo e o nome da variável, você está criando um ponteiro para uma variável de um determinado tipo. Por exemplo, int espaço asterisco p ponto e vírgula. O que é que você está fazendo aqui com esse comando? P é uma variável do tipo ponteiro, ou seja, ela armazena um endereço de memória. P não é uma variável do tipo inteiro, né? Então, se eu apagar esse asterisco aqui, vira uma variável do tipo inteiro. Mas não, ela é uma variável do tipo ponteiro, certo? E o endereço que P armazena contém um inteiro.
É isso que eu quero dizer, né? Então, ó, estou criando uma variável, essa variável se chama P, essa variável é do tipo ponteiro e, portanto, armazena um endereço, mas o endereço que ele está armazenando contém um valor do tipo inteiro. Vamos ver como é que esse programinha seria executado na memória do computador, tá? Linha a linha. Aqui eu tenho o monitor, teclado, né, entrada e saída do programa, a memória RAM e aqui o nosso HD. A variável P está pronta para armazenar um endereço de memória e neste endereço será armazenado o inteiro. Então aqui, ó, P ocupa a caixinha 000, mas eu não guardei nada nela, né? Vamos aprender agora como é que a gente faz para armazenar coisas dentro dela. E essas coisas têm que ser endereços, né? E aí, para poder pegar o endereço das variáveis, eu vou utilizar o meu operador i comercial. Então vejam que o i comercial ele pode ser utilizado para diferentes coisas dentro da linguagem C, né? A gente já viu que ele pode ser utilizado como operador lógico, né? O i, e você também pode utilizar o i comercial como operador de endereço. A gente já viu usando isso sem saber, né? Lembra quando a gente faz o scanf e quer guardar o valor desse scanf dentro de um inteiro? A gente sempre colocava, né? Scanf, abre e fecha parênteses, aí entre aspas, porcentagem D, e aí vírgula, i comercial x, né? E aí nada mais, nessa chamada de scanf, a gente está passando como parâmetro nada mais do que o endereço da minha variável x, certo? E aí a gente também pode utilizar esse operador de endereço para pegar os endereços que vão ser armazenados ou atribuídos dentro dos ponteiros. Vamos ver aqui, né, como é que funciona esse programinha. A gente cria a variável x, que é inteiro, cria a variável p, que é um ponteiro, armazena um endereço, mas é um endereço que vai estar guardando um inteiro. E aqui a gente está atribuindo um valor à nossa variável p. E o valor que a gente está atribuindo é o endereço de x, né? E a gente simboliza o endereço de x pelo i comercial, seguido do nome da variável. Então, i comercial x é o endereço da variável x. E aí, vamos ver como é que funciona esse programinha aqui, linha a linha, na memória do computador. Primeira linha, criei a variável p. A variável p está pronta para armazenar um endereço de memória e neste endereço será armazenado um inteiro. Criei a variável x, que é um inteiro. Essa alocação de memória, certo? É aleatória. Quem vai definir é o sistema operacional. Ou seja, se você está usando um computador Windows, é o Windows que vai definir onde cada variável vai ficar alocada. Se você está usando Linux, é o Linux que vai decidir e assim por diante, certo? Isso é uma função do sistema operacional. Você não precisa saber como é que ele faz isso. Você só precisa pegar o endereço para guardar dentro da sua variável do tipo ponteiro. Então, criei x e agora eu vou guardar 52 dentro da casinha de x. Olha aí, guardei 52. E agora eu vou guardar o endereço de x dentro da minha variável p. Olha só, x, ela ocupa o endereço 007. Então, quando eu falo aqui, ó, endereço de x faz o computador procurar e retornar o endereço de x, que é 007. Vou pegar lá o 007 e vou guardar dentro de p. Então, p está armazenando 007. Então, a gente diz que o ponteiro p aponta para a variável x, porque ela contém o endereço onde x está alocada, certo? E aí a gente vai fazer alguns prints para entender melhor como é que funciona. O primeiro print vai imprimir o valor de x direto, que é 52, e o segundo print vai imprimir o endereço de x, ainda utilizando a notação do i comercial x, né? E aí, ó, a gente está usando um novo especificador, que é porcentagem P. A gente ainda não tinha visto esse especificador, certo? Mas é justamente o especificador para você imprimir ou ler, né, uma variável do tipo ponteiro. Então, porcentagem P diz ao printf que é para imprimir o endereço de memória. Então, aí ele vai imprimir 007. Na prática, não é facinho assim o endereço de memória, né? Se você for rodar esse programa no seu computador, você vai ver que ele vai imprimir lá um número grande, né?
contendo letras e números, uma coisa complicada de entender, mas a gente está utilizando esses números assim mais fáceis, né, por questões didáticas, certo? Mas o que acontece por dentro é exatamente isso. Aqui a gente vai imprimir o valor de P, como P é um ponteiro, ele vai imprimir também 007, né, que é o valor que ele está armazenando, e o endereço de P, por sua vez, a gente está acessando aqui através do operador e comercial. O endereço de o endereço de P é 000. Ok, gente? E aí, finaliza a execução do programa. Então, a gente viu o que é um ponteiro, como é que eu declaro um ponteiro, como é que eu atribuo valores dentro do meu ponteiro utilizando o operador e comercial. E agora a gente vai aprender a utilizar o operador de conteúdo, que é o asterisco, certo? Até então a gente tinha usado o asterisco para criar uma variável do tipo ponteiro, né? Declarar. Mas a gente também pode utilizar o operador de conteúdo para pegar outra coisa. Vamos ver o que é que ele faz, certo? Então aqui, criou a variável x, que é um inteiro, criou a variável p, que é um ponteiro para o inteiro, atribuo dentro de P o endereço de x, né? Então atribui um valor no endereço armazenado por P, né? Aqui já está indo para outra linha, né? E depois disso eu vou fazer asterisco P recebe 30. O que é que asterisco vai fazer? Certo? Ele vai pegar o endereço que está em P, certo? Vai buscar essa caixinha e vai manipular esse endereço diretamente, né? Então, é o conteúdo do endereço que P aponta. Atribui um valor no endereço armazenado por P. Altera o valor no endereço armazenado por P. Não altera P, né? Não está alterando P, está alterando o conteúdo do endereço que P guarda, né? Então, a gente fazer esse comando aqui, ó, asterisco P recebe 30, é equivalente a x recebe 30. Por quê? P não está guardando o endereço de x, então quando a gente coloca asterisco P, é a mesma coisa que a gente dizer, ó, o conteúdo desse endereço vai ser alterado e vai ser gravado o valor 30 dentro dele. Então, e-comercial x é o endereço da variável x e asterisco P é a própria variável x, né? Eu posso substituir aqui, ó, asterisco P por x diretamente. Vamos ver como é que funciona esse programa. Criou a variável x, não guardei nada dentro dela. Criou a variável p, que é um ponteiro, não guardei nada dentro dela. Aí aqui, ó, estou fazendo p apontar para x, né? Recebeu o endereço de x, que é 000, guardei, ó, dentro da caixinha o 000. E aqui, ó, ao encontrar asterisco p, o computador vai seguir esses passos. Passo número 1. Olha o endereço armazenado por P, no caso, 000. Ó, o endereço que está armazenado dentro de P é 000. Passo 2. Vai nesse endereço. Então, ele vai para essa caixinha e vai gravar 30 nesse endereço. Então, ele vai atribuir o valor 30 à variável x através do ponteiro que aponta para x. Legal, gente? Se não entenderam direito, volta o vídeo e assiste de novo que garanto para vocês que vai ficar claro. Mas vamos fazer mais um exemplo de como isso funciona. Criei uma variável do tipo ponteiro, chamada P. Criei uma variável do tipo inteiro, chamada X. Coloquei 52 dentro de X. Tudo normal até então, né? Imprimi na tela. O valor de X é 52. Agora eu estou alocando o endereço de X na variável P. X está na casinha de endereço 001, então o valor que vai ser armazenado dentro de P vai ser 001. E aqui, ó, eu vou utilizar o operador de conteúdo, né? Aí, ó, o computador vai até P. Pega o endereço armazenado, que é 001, vai até 001 e grava 35 lá em 001. Então, antes eu tinha 52, agora eu vou ter 35. Então, eu consigo alterar o valor da variável x através do ponteiro p, que aponta para x, né? E aí, eu vou imprimir novamente. A gente vai verificar na prática, né, que o conteúdo foi alterado de 52 para 35.
Agora eu vou verificar qual é o endereço de x, que é 001. Qual é o valor de p, como p guarda o endereço de x, também vai ser impresso 001. E por fim, o endereço de p, né, que serve para a gente ver que p não foi alterado. O valor de p continua sendo 001 e o endereço de p fica sendo 000. Né? Então, P não foi alterado. O que foi alterado é o conteúdo apontado por P. Vamos lá, mais um exemplo. Olha esse aqui, tá começando a ficar o caldo, né? Tá começando a engrossar, tá começando a ficar um pouquinho mais complicado. Mas vamos passo a passo para a gente entender direitinho. Criei a variável x, o inteiro. Criei o ponteiro P, um ponteiro. Coloquei 10 dentro de x. Coloquei o endereço de x dentro de P. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Asterisco P recebe asterisco P mais 7. Bom, primeiro a gente tem que olhar para o que está do lado direito da atribuição. Né? O compilador ele vai resolver o lado direito antes de atribuir valor a asterisco P. Aqui, ele já está pegando o valor de x, né? A gente pode trocar aqui, ó, asterisco P por x. Como é que funciona? O computador vai até P, pega o endereço armazenado em P, que no caso é 000, vai até esse endereço e pega esse valor, né? Retorna para a expressão o 10. Aí, ó, agora ficou mais fácil, né? Eu vou ter 10 mais 7 é igual a 17, e aí 17 vai ser o novo valor de x, né? Porque, ó, o computador novamente vai até P, vai pegar o endereço de P, vai até esse endereço e vai gravar 17 nesse endereço. E aí a gente vai começar a imprimir, né? O valor de x é 17, o valor de P é 000, o conteúdo apontado por P é 17, o endereço de x é 000 e o endereço de P é 001. Gente, recomendo fortemente que vocês peguem esses exemplos e coloquem no seu compilador de C e executem, certo? Porque é na prática que a gente vai aprender isso. Então é muito importante vocês executarem, mudarem coisas e reexecutarem e veem o que é que vai sendo impresso, ok? Joia, então a gente encerra esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ponteiros. Então se você entendeu direitinho, não tem nenhuma dúvida, pode apertar o play para o próximo vídeo e a gente se encontra lá. Um abraço!